TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. Concessionária ligada à Concer vence leilão para administrar a BR-040 ou 495. Ponte do Arranha-Céu terá de ser demolida, mas via continua sendo utilizada. Polícia Federal realiza a Operação Fantasmas com mandados cumpridos em Petrópolis. PRF reforça policiamento nas estradas devido ao Dia do Trabalhador. E o diálogo com o objetivo de destacar o desenvolvimento do jogo Combates de Rua. Olá, boa tarde, eu sou o Hugo Petersen e começamos agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. E olha, começando a nossa primeira edição do mês com uma notícia um pouco interessante. O consórcio Nova Estrada Real venceu o leilão da BR-040-495, que liga Minas Gerais ao Rio de Janeiro, realizado nesta quarta-feira na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. Conforme o edital, o leilão tinha um critério de maior desconto na tarifa do pedágio para eleger a empresa vencedora. Vamos acompanhar uma matéria sobre o assunto. O consórcio Nova Estrada Real apresentou uma proposta de 14% de desconto na tarifa do pedágio e saiu como vencedora. A associação é administradora de uma das empresas sócias do grupo, que inclui a Companhia de Concessão Rodoviária, a Concer. Outras duas concessionárias também apresentaram propostas, a ERR Participações, com 3,08% de desconto, e SACIR Concessões e Participações, com 1%. A concessão terá 30 anos de duração. Promovida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, e pelo Ministério dos Transportes, o trecho concedido abrange mais de 218 quilômetros e prevê mais de 8 bilhões e 800 milhões de reais em investimentos em infraestrutura rodoviária. A expectativa é que sejam feitos mais de 8 bilhões em investimentos durante os 30 anos de concessão para a implementação das melhorias que incluem duplicações de rodovias, faixas adicionais e construção de vias marginais. Trata-se de um trecho importante cuja concessão beneficiará todos os municípios que fazem parte do trajeto, com estimativa de gerar mais de 130 mil empregos diretos e indiretos. A Concer, concessionária do trecho entre Juiz de Fora e o Rio de Janeiro, da BR-040, desde 1996 do Grupo Triunfo, não participou do leilão diretamente. A empresa foi duramente criticada sobre o não cumprimento das obrigações relacionadas à recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação e implantação de melhorias. Além disso, outro ponto criticado é a construção da nova subida da serra, cuja execução era de responsabilidade da Concer e deveria ter sido concluída em 2014, conforme o contrato de concessão. O projeto também resgata o valor histórico da rodovia, especialmente no trecho entre Juiz de Fora e Petrópolis, que foi a primeira rodovia pavimentada do país e serviu como caminho para Dom Pedro II rumo à cidade imperial. De acordo com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan, a BR-040 desempenha um papel essencial na infraestrutura rodoviária brasileira, ligando a região sudeste ao centro-oeste do país. A concessão foi aprovada dentro do Programa de Parcerias de Investimentos e também faz parte do Programa Nacional de Desestatização. Os estudos técnicos, econômicos e ambientais foram feitos pela Infra-SA e validados pelo Ministério dos Transportes. O projeto foi apresentado à sociedade durante a audiência pública. O Tribunal de Contas da União analisou os estudos e autorizou o prosseguimento do projeto em novembro de 2025. Após essa etapa, a ANTT publicou o edital número 1/2025 no dia 17 de janeiro de 2025. E mesmo com a indicação de demolição por apresentar risco de colapso, a ponte do Arranha-Céu em Itaipava, aqui em Petrópolis, segue sendo utilizada por motoristas, inclusive de veículos pesados. E populares que trafegam na região cobram por medidas de segurança mais eficazes.
A ponte do Arranha-Céu é utilizada intensamente pelos motoristas que transitam por Itaipava, em Petrópolis. O que mais gera preocupação é que a via apresenta sinais visíveis de corrosão e se tornou um ponto crítico de engarrafamentos. Há pelo menos 30 anos, não se realizam avaliações ou intervenções significativas na ponte, que é essencial para a mobilidade da região. O cenário preocupa quem mora na localidade. Eu que passo por lá todos os dias, como vários motoristas, a gente percebe que ela está bem deteriorada e que a qualquer momento ela pode cair com alguém. Pode cair com vários carros, porque passa quantidade de carro imensa, principalmente nos dias de feriado e sexta-feira. Então, é um trânsito imenso e se torna pesado. Geraldo Carlos é morador do bairro Badame Machado, em Itaipava. Ele precisa utilizar a via diariamente para fazer o trajeto até o caminho para casa. Para ele, os problemas são motivos de preocupação. O caminho alternativo que eu tenho: ou eu passo pelo Castelinho de Itaipava, dou o retorno lá embaixo, ou eu volto pelo Catubira e entro na União Indústria lá em cima, perto do Parque de Exposições. É o meu caminho alternativo que eu tenho. É uma volta com trânsito. É uma volta bem grande. No dia 6 de março deste ano, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes instalou um limitador de altura como uma medida emergencial na localidade. O intuito era impedir o trânsito de veículos pesados na ponte, mas em poucos dias já apresentou problemas. Bastou apenas 2 dias para que o limitador de altura fosse danificado. No sábado, dia 8 de março, um caminhão com altura superior a 4 metros tentou passar pelo local. Após esse episódio, a CPTrans reinstalou o limitador 2 vezes. E atualmente a estrutura ainda está danificada. E na terça-feira, dia 29 de abril, a Prefeitura de Petrópolis, por meio da CPTrans, intensificou a fiscalização da ponte com uma equipe de agentes de trânsito orientando os motoristas e coibindo o acesso irregular de veículos fora das especificações técnicas permitidas para a estrutura. E a Associação Unidos por Itaipava, que atua efetivamente em busca de melhorias para a região, alertou que a estrutura continua vulnerável, com sinalização precária e sem qualquer medida concreta para impedir a passagem de caminhões e ônibus. Neste momento, o grande problema da região é a ponte do Arranha-Céu, grande via de acesso importante, e estudo recente do DENIT apontou grande risco de colapso essa estrutura dessa ponte, que é muito antiga. Então a UNITA tem procurado os órgãos apoiar e cobrar por uma solução efetiva. Para a UNITA, o risco é iminente e o impasse administrativo não pode justificar uma solução imediata. A entidade aponta que o limitador de altura, instalado como medida paliativa, não consegue restringir o tráfego pesado e foi danificado repetidas vezes, o que mostra que não é a medida ideal. É importante destacar que existem vários estudos para os problemas de Itaipava e a UNITA vem apoiando os governos em função de propor soluções e projetos. A ponte foi condenada em laudo técnico e está prevista para ser substituída pela nova concessionária da BR-040, que deve assumir em agosto deste ano. Se houver um protesto, uma paralisação em questão dessa ponte, eu quero participar. Eu quero participar porque eu acho que é devido, como todo cidadão de Itaipava que passa por essa ponte. Até porque para não ter um acidente com qualquer um de nós. Esse realmente é um problema muito complicado aqui na cidade, porque além de precisar fazer a obra, está colocando as pessoas em risco enquanto ela não é feita. E a gente espera que isso seja resolvido o mais rápido possível. E olha só, como vocês já sabem, nós não costumamos trazer informações sobre casos de polícia aqui no Correio Petropolitano Debate, mas aconteceu uma grande operação aqui na cidade. A Polícia Federal realizou a Operação Fantasos, com o objetivo de combater a prática de crimes financeiros e lavagem de dinheiro por meio de criptoativos na manhã desta quarta-feira. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Petrópolis, na região serrana, e em Angra dos Reis, no litoral do sul do estado do Rio de Janeiro.
Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Federal realizou a Operação Fantasos com o objetivo de combater a prática de crimes financeiros e lavagem de dinheiro por meio de criptoativos. Na ação desta quarta-feira, cerca de 50 policiais federais cumpriram 11 mandatos de busca e apreensão domiciliar nas cidades de Petrópolis e Angra dos Reis. Além das ordens judiciais, a Justiça Federal também determinou o sequestro de bens e valores de até 1 bilhão e 600 milhões de reais. O principal investigado foi apontado como articulador de um esquema fraudulento internacional do tipo Ponzi de pirâmides financeiras por meio de uma empresa que arrecadou mais de 295 milhões de dólares entre dezembro de 2016 e maio de 2018 e causou prejuízo a milhares de investidores ao redor do mundo. Durante a operação, foram apreendidos veículos de luxo, embarcações, relógios, joias, dinheiro em espécie, criptomoedas, computadores, celulares e documentos diversos. A ação visa a coleta de provas para reforçar a investigação, a identificação de outros envolvidos no esquema criminoso e a recuperação de bens e ativos adquiridos com o proveito dos crimes. As investigações contaram também com o apoio de renomadas agências dos Estados Unidos. Olha, gente, a Caminhada Azul, promovida pelo Grupo Amigos dos Autistas de Petrópolis, o GAAP, foi realizada no último domingo aqui em Petrópolis. A caminhada reuniu mais de 1.000 pessoas nas ruas do centro histórico da cidade imperial. E, como vocês já sabem, nós já trouxemos aqui a Poliana Seabra, veio aqui conversar um pouco pra gente sobre os resultados dessa caminhada. E eu também fiz uma matéria para falar um pouco sobre esse assunto. Vamos acompanhar agora. No último domingo, dia 27 de abril, foi realizada a Caminhada Azul do Grupo dos Amigos do Autista de Petrópolis, o GAAP. Foi uma caminhada muito bonita, reunimos muitas pessoas, todo mundo com o mesmo propósito. Nós tivemos alguns apoiadores esse ano, então nossa caminhada foi em parceria com a PAI, com a Pestalozzi, com a Incluir Petrópolis, com a OAB. Então, ver esse trabalho em rede, né, todo mundo ali com o mesmo propósito de promovendo a inclusão, com a camisa azul na rua, foi muito bonito, foi muito bacana. De acordo com Poliana, a Prefeitura de Petrópolis, um dos principais apoiadores do evento, cedeu 1.200 camisas para a corrida e pelo menos 1.100 foram dadas a participantes no dia do evento. Então, assim, com certeza a caminhada passou de 1.000 pessoas e, assim, as ruas de Petrópolis ficaram azuis, ficaram lindas. A edição deste ano teve uma mudança no trajeto, partindo da Praça Dom Pedro e seguindo até o Palácio de Cristal pelas ruas do centro histórico. De acordo com Poliana, esse provavelmente foi um dos motivos para o sucesso que a caminhada obteve neste ano. Eu acho que foi um ponto super alto, porque as pessoas no prédio podiam participar. A gente teve até umas senhoras que ligaram para o GAAP falando assim, poxa, da próxima vez bota uma placa maior, porque a gente estava lá no alto do prédio e queria ler. Então, assim, a gente já anotou as dicas delas para melhorar para o ano que vem. Então, assim, eu acho que esse ponto foi fundamental. A Caminhada Azul do GAAP já se tornou um evento tradicional na cidade e tem como objetivo conscientizar a população sobre este tema tão importante. A caminhada normalmente acontece no primeiro fim de semana depois do dia 2 de abril, o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. A edição de 2025 estava marcada para ser realizada no dia 6 de abril, mas por conta das fortes chuvas que atingiram a cidade naquele fim de semana, foi remarcada e aconteceu no dia 27. Olha, gente, Correio Petropolitano Debate faz um rápido intervalo, mas fique por aqui porque logo logo a gente está de volta. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava.
com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta e vamos agora à previsão do tempo. Olha, gente, apesar de hoje já ser feriado, Dia do Trabalhador, dia 1º, nesta quinta-feira a gente quer saber também como que vai ficar o dia no próximo dia útil, né? O último dia útil dessa semana, a sexta-feira, uma das previsões do tempo mais aguardadas de todas as semanas. Então a gente já está aqui ao vivo com a repórter Mariana Braga, que vai falar pra gente como que vai ser esse sextou.
Boa tarde, Mariana, tudo bem? Como que fica o tempo nesta sexta-feira nas cidades da nossa região de cobertura? Boa tarde, Hugo. Boa tarde também para você que nos assiste. Bom, em Nova Friburgo, o dia nesta sexta-feira será de sol e muitas nuvens à tarde. À noite ocorrem pancadas de chuva. As temperaturas devem variar, entre a mínima de 12 e a máxima de 21 graus Celsius. Em Teresópolis, o dia também será de sol e muitas nuvens à tarde, mas à noite o céu fica nublado e pode chuviscar. Os termômetros devem variar, entre a mínima de 13 e a máxima de 22 graus Celsius. Aqui em Petrópolis, a sexta-feira será de sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. As temperaturas podem variar, entre a mínima de 14 e a máxima de 22 graus. Em Paraíba do Sul, o dia amanhã será parecido com o de hoje, com um dia de sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Os termômetros devem variar, entre a mínima de 16 e a máxima de 25 graus Celsius. E para finalizar, em Três Rios, a sexta-feira será de muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol. As temperaturas podem variar, entre a mínima de 16 e a máxima de 25 graus. Mariana, a gente pode ver algumas coisas, algumas tendências que a gente já tem percebido nos últimos dias. As temperaturas bem abaixo, principalmente aqui para a região serrana, que vai fazer bastante frio, mínimas de 12 graus, é muito frio mesmo, tem que sair com casaco, a Mariana não está de casaco, mas o dia está bem frio aqui em Petrópolis. E essa é a tendência para toda a região serrana. E lá, no Centro-Sul Fluminense, em Paraíba do Sul e em Três Rios, um pouco mais calor. Como de costume, as temperaturas mais altas da nossa região de cobertura, chegando ali na casa dos 25 graus. Porém, ainda é frio, 25 graus é uma temperatura amena para baixo. Então é aquele negócio, a dica que a gente já deu em outros dias da semana. Sai com um casaco, com uma calça, sai preparada para o frio, porque realmente é o que a gente está esperando. Mariana, muito obrigada pelas suas informações. E essa foi a nossa previsão do tempo para sexta-feira, uma sexta-feira bem fria, nas cidades da nossa região de cobertura. Olha, gente, e seguindo alguns vídeos que eu tenho trazido para vocês nos últimos dias, vamos acompanhar agora mais um vídeo da Fiocruz sobre a febre Oropus. Dessa vez, as maneiras de se prevenir contra a doença. Olha só, o maruim é cuidado novamente com seu entorno, mas é um mosquito minúsculo. Minúsculo. Isso significa que ele passa pela trama do tecido. Olha que coisa. Como que a gente faz o trabalho de campo, por exemplo? Os entomologistas fazem o quê? O entomologista é quem estuda inseto, né? Vetor. Eles fazem uma camada, um fio protetor oleoso e colocam uma barreira mecânica, uma camisa. Por quê? Porque o mosquito não pica naquele óleo, mas ele passa pela trama. Esse vestido meu de algodão, por exemplo, tem uma trama fina. O maruim passaria facilmente. Então, é isso, é esse o cuidado, é barreira mecânica e é um fio protetor oleoso. A gente não tem resultado ainda de estudo em relação ao repelente para o maruim. Então, a gente orienta mesmo. Hoje, a gente orienta a fazer barreira mecânica. Não tem vacina. O cuidado hoje é esse. E não temos grandes coisas. Daqui a pouco pode ser que já tenha conhecimento, mas não temos. E é melhor cuidar. Especialmente se você é gestante, por conta da possibilidade de manifestação neurológica e de transmissão vertical. Olha, e a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, reforçou o policiamento nas estradas durante o feriado do Dia do Trabalhador, ou seja, hoje, dia 1º de maio. A operação teve início nesta quarta-feira e segue até o próximo dia 4. A Operação Dia do Trabalho da Polícia Rodoviária Federal teve início na madrugada desta quarta-feira e vai se estender até o próximo domingo, 5 de maio. O objetivo é reforçar o policiamento nas estradas durante o feriado do Dia do Trabalhador, para garantir a segurança nas principais vias em todo o Brasil. E para quem vai viajar, tomar todas as precauções é essencial para ter certeza de que a viagem será segura. Cinto de segurança, revisão no carro, tudo isso. Entendeu? Cadeirinha para as crianças. Não bebo, reviso o carro está revisado, não fumo, ando devagar, porque não adianta andar com pressa, que eu viajo com família.
A operação vai direcionar esforços de fiscalização para trechos mais propensos a ocorrências de trânsito, com foco no excesso de velocidade e direção sob a influência de álcool. A Polícia Rodoviária Federal também vai intensificar ações de conscientização para motoristas e passageiros, com ênfase na segurança das vias. De acordo com dados do Boletim de Acidentes de Trânsito, o BAT, da Polícia Rodoviária Federal, em 2024, do dia 1º a 4 de maio, foram registradas 753 ocorrências de acidentes de trânsito em todo o Brasil. Se compararmos com o ano anterior, em 2023 foram 678 registros, no mesmo período. Quando eu vou tomar estrada, cinto de segurança, farol, manutenção do carro rigorosamente em dia, checagem de óleo, verificação do nível de água, pneu se está calibrado, pneu em bom estado. E o setor farmacêutico brasileiro segue em expansão, após movimentar cerca de mais de 220 bilhões de reais em 2024, segundo dados do mercado. O crescimento em relação ao ano anterior representa uma alta de 12,7% e reforça a importância estratégica da área, uma das mais reguladas da economia nacional. O impacto do reajuste pode ser sentido de forma gradual, à medida que os estoques antigos das farmácias são repostos com novos lotes. Em locais com menor concorrência entre drogarias, esse efeito tende a ser mais rápido. Para os consumidores, especialmente os que utilizam medicamentos de uso contínuo, o aumento pode representar um custo adicional relevante ao longo do ano. Rapaz, o remédio tem aumentado assim de uma tal maneira que a gente não está entendendo nada, né? Essa última semana passei na farmácia e fiquei até assustado. Conforme a gente vê, cada dia que passa, o preço dos medicamentos está aumentando. Tem aumentado, e aumentado bruscamente, né? Às vezes a gente vem e compra um remédio, quando volta 15 dias depois já é outro preço. Diversos fatores pesam na formação dos preços. A indústria farmacêutica nacional depende de aproximadamente 90% de matéria-prima vindas de outros países, como a Índia e a China. Por isso, a variação cambial e os custos de logística influenciam diretamente nos preços de produção e distribuição. Carlos Luiz tem a esposa diabética e muitas vezes o remédio não cabe no bolso. Minha esposa tem diabetes, toma insulina. A insulina até consigo arrumar no centro de saúde, mas o restante nunca tem. Tá difícil. Por conta disso, ele conta que muitas vezes tem que economizar para comprar os medicamentos. Tem que economizar às vezes na comida, não pode comer uma carne direito. A pessoa tem que se preservar, né? Não viajar, não passear, para poder tentar arrumar um remédio. Diante do cenário de reajuste, Pablo Tavares, professor do curso de farmácia da Faculdade Estácio de Sá, recomenda algumas medidas para reduzir os impactos no orçamento familiar. Mesmo com o avanço do setor e o aumento dos preços, é possível economizar, sim, através de pesquisa em diferentes farmácias, negociar descontos quando você quiser comprar à vista, comprar em maior quantidade, no caso das prescrições contínuas. Para ele, outra medida que pode ser adotada é a utilização de remédios genéricos e utilizar programas de fidelidade. Opção por genéricos que são baratos e tão eficazes quanto os de referência. Aproveitar programas de fidelidade, programas onde você se vincula ao laboratório, faz um cadastro e tem acesso a descontos. Outra alternativa importante é o programa Farmácia Popular do Governo Federal, que oferece medicamentos gratuitos ou com desconto para doenças como hipertensão, diabetes e asma. E vamos acompanhar agora os resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNDA contínua, referente ao primeiro trimestre de 2025. No primeiro trimestre, agora de 2025, a taxa de desocupação ficou em 7%. O crescimento nesse trimestre ele foi ocasionado por uma perda de ocupação. Houve uma retração no número de trabalhadores em aproximadamente 1,2 milhão de pessoas. Essa retração ocorreu principalmente na construção, mas também em alojamento, alimentação, serviços domésticos e o setor público. É importante ressaltar
que, embora tendo havido esse crescimento da taxa de desocupação, agora no primeiro trimestre de 2025, essa taxa de 7% é a menor taxa para um início de ano desde 2012. Ou seja, embora tendo esse crescimento que tem uma característica bastante sazonal, ou seja, de modo geral, a taxa de desocupação ela cresce no início de cada ano, mas ainda assim esse crescimento levando a taxa para 7%, ainda assim esse valor, essa estimativa é a menor para o início de ano de toda a série da PNAD contínua iniciada em 2012. O Correio Petropolitano Debate faz um rápido intervalo, mas fique por aqui porque logo a gente vai receber Jadir Vale, que vai conversar um pouquinho sobre o desenvolvimento de combates de rua, um jogo de luta que se passa aqui na Cidade Imperial. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. E os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens da Minds conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói.
Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio Petropolitano Debate está de volta e estamos aqui com o Jadir Vale, que vai falar um pouco sobre o jogo Combates de Rua. Boa tarde, Jadir, tudo bem? Pode se apresentar? Boa tarde, Hugo. Boa tarde, pessoal que está nos assistindo. Muito prazer, meu nome é Jadir Vale. Para quem não me conhece, eu sou criador de jogos e HQs indies. Atualmente, eu estou produzindo o jogo Combate de Rua, que, para quem não conhece também, é um jogo de luta inspirado em clássicos dos anos 90, como Street Fighter, The King of Fighters, só que o diferencial dele é que, além dos personagens serem todos originais, criados por mim e pela minha esposa, os cenários, a ambientação, a história se passa toda aqui na cidade de Petrópolis. Então você vai ver lugares, pontos turísticos, lugares comuns, tudo ambientado ali nos cenários do jogo. Então vai ter pontos turísticos, né, como, por exemplo, 14 Bis, e também, ao mesmo tempo, contrastando com lugares como Terminal Correias, Bairro Castrioto. Então essa é a pegada assim do jogo, trazer Petrópolis para esse ambiente virtual dos jogos de luta 2D. É uma abordagem muito interessante e muito diferente do que a gente já está acostumado. Petrópolis já é uma cidade que tem uma certa visibilidade, que é uma cidade turística, mas desse jeito é uma visão que eu diria que é única, uma visão pioneira da cidade. E um jogo de luta é realmente algo bem diferenciado. Jadir, você já viu algumas vezes aqui no Correio Petropolitano Debate, mas é a primeira vez que eu te entrevisto. Você pode falar um pouco de como que surgiu a ideia de fazer esse jogo? Então, claro. O Combate de Rua, ele nasceu muito tempo atrás, né, quando eu ainda era um moleque, assim, criança, que eu queria muito fazer um jogo de luta, que eu cresci jogando esses jogos nos anos 90, né, então eu tive muito contato com Mortal Kombat, Street Fighter, então eu sempre tive uma vontade de querer fazer uma coisa nesse estilo com os meus personagens. Só que na época eu tinha 12 anos, não tinha conhecimento de programação, não tinha conhecimento de qual ferramenta usar, não tinha nem computador, então eu fiz um joguinho de carta, né, que na minha imaginação de criança era como se fosse um jogo de luta, né. Então eu acabei criando esses personagens, criando aquele contexto, fui amadurecendo, né, fui envelhecendo, fui estudando técnicas de desenho, aí eu comecei a fazer meus próprios quadrinhos, isso antes de publicar profissionalmente, né. E aí foi evoluindo essa história até que quando chegou em 2015, eu lancei o meu primeiro quadrinho impresso, né, que foi o que marcou o início do meu estúdio, da minha carreira como produtor independente. Aí, de 2015 até 2019, eu trabalhava só com quadrinhos, divulgando em eventos, lançando volumes novos e tal. Teve até uma das minhas séries que também se passava em Petrópolis, que era Mestre dos Combates. Só que aí veio a época da pandemia, e isso aí meio que deu uma freada em todos os planos que eu tinha, assim como aconteceu com todo mundo, né? Foi uma coisa que parou todo mundo.
E naquele tempo que estava ocioso, né, não tinha evento, não tinha como lançar os quadrinhos, depender só da internet não estava dando muito certo, né, porque era muita gente postando, o algoritmo não entregava e tal. Aí eu pensei, pô, vou usar esse tempo livre aqui para estudar um pouquinho de animação. E aí nessa brincadeira de estudar animação, eu acabei falando, pô, e se eu tentasse colocar isso aqui num jogo e tal? Aí foi onde começou o embrião do projeto que acabou se tornando Combate Rua. Dentro dessa brincadeira eu pensei, pô, já que eu vou começar a fazer esse jogo de luta, por que eu não trago algo que o pessoal de fora faz? Que se você for pegar jogos como The King of Fighters ou Street Fighter, coisa do tipo assim, eles sempre têm cenários no Japão, que é onde a produtora ficava, e em alguns deles tinha cenários do bairro onde a produtora ficava, principalmente a SNK com The King of Fighters, então você via lá o prédio da empresa e tal, e eu pensei, pô, por que não fazer isso no meu jogo? Em vez de colocar uma ambientação, uma cidade criada, fictícia, ou uma cidade genérica, né, pra não falar que é nada, por que eu não coloco Petrópolis? Por que eu não coloco eles lutando em frente ao Palácio Cristal, coloco eles lutando em frente ao rodoviário de centro? Daria uma ideia interessante, esse urbanismo assim. Aí foi onde que entrou mesmo de vez essa ambientalização aqui na cidade, que uma das coisas que eu sempre me incomodo com o que acontece, que infelizmente aqui a gente tem muitas tragédias, né? Acontece muitas chuvas e tal, e a mídia divulga muito que Petrópolis está acabando, que está sendo destruída, que é isso, que é aquilo, mas quando as coisas começam a ficar bem, não tem essa divulgação, a Petrópolis está bem, está recebendo evento, está isso, está aquilo. Eu queria mostrar para as pessoas que Petrópolis também não é uma bomba relógio que vai explodir, que vai destruir a qualquer momento, que aqui também é um lugar legal, tem as suas belezas, é um lugar que vale a pena visitar, mesmo que o jogo de luta não seja exatamente para isso, mas também é uma forma de divulgar essa cidade bonita que a gente vive, para homenagear essa cidade que eu nasci e cresci aqui. Então, eu acho que tudo acabou combinando para fazer com que esse projeto ficasse com essa cara, com essa ideia, com essa ambientação. A ideia, a maneira como que o projeto surge, desde lá de trás, desde a sua infância, até aqui é muito interessante e muito importante também essa valorização da cidade de Petrópolis. Muito interessante a maneira como que você trata isso, porque realmente é uma valorização indireta. É um jeito, querendo ou não, entre aspas, uma publicidade diferente da cidade, porque realmente Petrópolis é uma cidade que, sim, tem seus problemas culturais, problemas sociais, socioambientais, porém, Petrópolis também é uma cidade muito histórica. Petrópolis tem uma história muito rica, tem diversos pontos turísticos e realmente, muitas vezes, acabam que eles ficam meio que em segundo plano por conta desses problemas que que você se referiu e eu acabei de relembrar. E é muito interessante essa maneira diferente que você está trazendo essa parte da cidade. E muito legal mesmo, muito diferente. Eu acho que o principal ponto, a palavra que define é diferente. Uma maneira diferente de enxergar a cidade. E esse jogo, ele já está em desenvolvimento há alguns anos, como você mesmo falou. Em que estágio que está mais ou menos agora? Então, esse jogo, né, só para recapitular, eu comecei a produzir ele no final de 2021, se não me engano, foi mais ou menos para setembro, assim, quando começou... Porque eu tinha feito um protótipo antes, né, então esse protótipo, ele já era um pouquinho jogável, mas estava com os desenhos, assim, mais tudo questão de protótipo, né? Tudo rascunho, essas coisas assim, só para testar mesmo a ferramenta, meu quesito de programação. Então, de setembro de 2021 até agora já são 4 anos de produção desse jogo e atualmente eu considero que na produção dos personagens ele esteja 75% pronto, porque de todo o elenco planejado dos inicialmente 16 personagens, né, eu acabei de finalizar o último personagem antes dos chefes. São 4 chefes, então agora eu estou começando a produção dos chefes, que é o que marca essa reta final na produção dos personagens. Lógico que tem outras coisas também que está em processo de finalização, como os cenários, colocar as pessoas lá nos cenários olhando a luta, as variações que cada round o cenário muda um pouco. Então você pega, por exemplo, o cenário do Moren, no segundo round vai começar a aparecer russo, no terceiro round já está todo branco assim, tem um cenário do 14 bits que está chovendo, aí no segundo round ele começa a parar de chover, no terceiro round já parou totalmente de chover. Então tem essas nuances assim, mas a parte que mais demora é a produção dos personagens. Então, por falar mais ou menos nessa questão dos personagens, somando tudo, acredito que ele esteja 70% finalizado. A gente tá muito com o final do jogo no horizonte. Por isso que eu acredito, eu já estou até divulgando, que desse ano não passa. Esse ano esse jogo é finalizado, tudo dando certo, ele vai ser lançado na Steam, para PCs, para o pessoal poder jogar ali. E quem sabe no futuro a gente possa abrir portas até para lançar em consoles mesmo, né?
que vai ser uma coisa muito bacana. Sem dúvida nenhuma, um projeto muito legal, e é muito legal ver também que ele está avançando e já está chegando mais para uma reta final do desenvolvimento. E você pode falar um pouco dos personagens do jogo, como que funciona? Qual que é a história do jogo? Não precisa falar tudo, não precisa dar spoiler, sim, mas sim. só dá uma leve palhinha pra gente. Então, o combate de rua, ele começa com uma pegada que eu sempre gostei de fazer, de se inspirar no mundo real, mas não ser propriamente dito mundo real. Então, a história ela se passa no ano de 2004, né, que seria o nosso passado e tal, só que o que marca o início da história é que, nesse ano de 2004, uma organização criminosa, conhecida como Sindicato do Apocalipse, decide anexar Petrópolis ao seu território. E o que torna eles tão perigosos é que eles têm acesso ao Soro Morte, que é um item que, se a pessoa utilizar, ela desperta habilidades especiais. Então, como a maioria dos membros dessa organização tem esse soro embutido, né, então eles estão derrubando as forças policiais de tudo quanto é lugar que eles param para ver. Então, resumidamente, a prefeita da cidade, que é uma das personagens do jogo, a Mary Neves, uma personagem fictícia, ela, que era uma ex-boxeadora olímpica, ela não aceita isso, então ela decide criar uma força-tarefa para combater essa organização. Então, no meio de alguns eventos que acontecem, que envolve também o outro protagonista, que é o Peter Ferreira, que é o filho do fundador da Escola de Artes Marciais Punho do Dragão Serrano, que é o estilo de artes marciais fictício, eles acabam se unindo para combater essa organização, né, e impedir Petrópolis de cair no território deles. Então, a história gira em torno de desenvolver esses personagens enquanto eles têm esse objetivo em comum, mas cada um entrando na sua própria história, no seu próprio porquê de estar ali. Também ressalto que esse jogo de luta não se passa em um torneio, então o objetivo dos personagens vai ser muito mais além do que simplesmente estar ali no jogo porque, eu vou aqui para ganhar um torneio e ganhar o prêmio em dinheiro, ou seja lá o que for. Então tem toda essa pegada. Atualmente ele tem 5 protagonistas, que é o Peter Ferreira, a Mary Neves, que é a prefeita de Petrópolis, na história do jogo, né? A Bruna Fontes, a Luana Borges e o Ira Barcelos. São 5 dos personagens principais que são os protagonistas da história, além de compor o resto do elenco, né? Que soma mais 3 personagens, que é o Rony Zenk, o Cyborg 80 e o Ralph Fante. Formam os 8 primeiros personagens jogáveis, que assim que você inicia o jogo já tem disponibilizado, mas o jogo conta com 4 personagens desbloqueáveis, 2 chefes finais e 2 chefes especiais, cada um com seu próprio objetivo, agregando nessa história. Lógico que eu falei aqui é muito resumido, até por causa do tempo, essas coisas assim, mas tem várias nuances, cada personagem vai ter seu desenvolvimento, tem um porquê ter ele dali, cada um tem suas próprias técnicas, alguns têm poderes, alguns usam tecnologia, alguns vão no mano a mano mesmo, então é uma pegada assim bem eclética no estilo de artes marciais, de como os personagens funcionam, e eu acredito que quem pega para testar agora vai acabar gostando, porque o feedback tem sido muito positivo quando a gente leva nos eventos. Então, por isso que a gente acreditou que está no caminho certo. Eu falo a gente porque depois que eu casei, a minha esposa, né, começou a me ajudar com a produção do jogo, e isso adiantou muito, né, que eu sozinho não teria chegado tão longe nesse tempo que a gente está. Então, tem que agradecer muito ela, a Carol Moreira, minha esposinha, que ajuda com os cenários. Ela também faz algumas revisões nas cores, enquanto eu faço a animação e a programação. Então, tá tudo indo certinho, e eu peço pro pessoal dar um voto de confiança aí, conhecer um pouquinho mais da história e testar o combate rua e falar o que achou, né? Com certeza. Quem tiver a oportunidade, quem puder também ter um tempo, parar um tempinho para testar o jogo, com certeza vai ser muito bom. E é muito interessante isso que você falou das motivações dos personagens, porque, querendo ou não, a questão do torneio acaba sendo um clichê nos jogos de luta. E fugir dessa mesmice é um ponto muito interessante. Já está fugindo já está se diferenciando em tantos pontos, como a localização do jogo, a ambientação, e ainda a história também é bem diferente. E eu pessoalmente acho isso muito legal. E também, um outro ponto que acaba sendo um clichê dos jogos no geral, não especificamente de jogos de luta, é que os jogos costumam ser repetitivos. Mas como você falou que a gente tem certos combatentes que vão para o mano a mano, outros que usam a tecnologia, poder, isso também vai variando. E isso é muito bom para a pessoa que está jogando.
Sim, com certeza. Quando a gente escolhe os personagens que vão compor o elenco do jogo, a gente pensa muito na jogabilidade, como esses personagens vão funcionar ali nos contras, né, nos famosos contras, que é quando mais de uma pessoa pega para jogar, campeonato. Por isso que eu estou lutando muito para deixar o jogo bem balanceado, para que todo mundo possa olhar um personagem, treinar com ele, ter chances de ganhar campeonatos futuros, essas coisas assim. E quando a gente desenvolve esse pensamento de como ele vai lutar, como funciona tudo, a gente atribui isso à história dele. Normalmente as pessoas pensam que são coisas separadas. Eu vou pensar primeiro no movimento dele e depois eu penso como que vai funcionar a história, essas coisas assim. Aqui não, aqui pelo menos não posso falar dos outros estúdios e tal, né? Mas com a gente, né? Comigo, com a minha esposa, no caso, né? A gente pensa na história e no estilo de luta junto. Então, tipo, pra tudo casar bem, pra não ficar uma coisa muito destoante, que às vezes você vê o personagem ter uma história legal e o jeito dele lutar não combina nada a ver com aquele personagem. Sei lá, às vezes você pega um personagem que é super sério e ele luta Kung Fu, punho do bêbado, né? Então não parece tanto ali, parece que está destoando alguma coisa. Nesse caso, a gente está tentando, né, fazer tudo certinho para casar bem, para a pessoa olhar e falar, nossa, realmente, o estilo de luta dele combina com a história dele. Como eu disse, por exemplo, a prefeita da história, ela é uma ex-boxeadora, ela largou o sonho dela de ir para a Olimpíada para entrar na política, por um milagre ela venceu e se tornou a prefeita. Sofre bastante resistência, porque ela está tentando ajudar as pessoas mesmo, e tem pessoas que não querem que ela faça isso, mas quando tem que voltar à luta, ela vai lá e luta no estilo de boxe mesmo, né? E agregando ao poder que ela ganhou, ela usa poderes relacionados a papel. Então, tipo, como ela ficou naquela vida de escritório, todo o poder dela é envolto de pegar o papel, energizar e aquele papel virar tipo um metal. E ela usar isso como projétil, arremessa. Então, além do mano a mano do boxe, ela também consegue funcionar a longa distância. Então, acho que isso que deixa um diferencial para ela, para o pessoal testar, né? Então, e todos os outros personagens têm pensamentos parecidos, têm conclusões que a gente chegou para tentar unir a história com o estilo de luta, né? E é uma coisa que está sendo também muito divertida de fazer. Assim, é uma coisa muito bacana de fazer. Realmente, e é um trabalho que eu vendo aqui, você falando, só de falando, não estou nem falando de você comentando sobre o jogo, que a gente já comentou mais, Sim. Mas ver que faz com carinho, que realmente é algo que você está fazendo do coração. E falando de um ponto de vista mais pessoal, menos do desenvolvimento, como que você enxerga, vendo lá quando você começou e o ponto que você está agora? Qual que é o sentimento de ver toda essa caminhada até agora? Cara, é uma mistura de gratidão, orgulho, né, e agradecer muito por ter conseguido chegar nessa oportunidade dele estar aqui, né, porque aconteceram muitas coisas, né, quando comecei esse jogo em 2021, então teve a questão das chuvas de 2022, afetou onde eu morava, tive que me mudar e tal, então, tipo assim, teve vários momentos que eu, mesmo com todo o meu otimismo com relação ao jogo, eu pensei que ia acabar desistindo, ia acabar parando no meio do caminho por causa das dificuldades que aparecem na vida, essas coisas assim. Então, depois desse tempo todo, desses 4 anos de produção, ver que ele está no horizonte, assim, ele concluído, é uma mistura de orgulho e gratidão. O orgulho porque eu posso bater no peito e falar, pô, é um jogo que eu fiz, eu e minha esposa a gente fez, a gente pode bater no peito assim e ver assim, tipo, feito pela gente, né? Não é uma coisa que a gente pegou, que a gente comprou, é um negócio feito com carinho pela gente. E gratidão porque nesse período de 4 anos, muitas pessoas acreditaram nesse sonho. Muitas pessoas compraram a ideia, né? Então isso me deixa muito feliz que, pô, no mundo de hoje muito competitivo, tem muitos jogos incríveis sendo feitos por muitas empresas, até jogos brasileiros também estão começando a despontar, tem muita coisa boa vindo aí, e o pessoal dando esse voto de confiança pro meu primeiro projeto nesse campo. Eu fazia quadrinho antes, mas é totalmente diferente de fazer jogo, né? Então, ver essas pessoas que acreditaram, deram esse voto de confiança, eu tenho muito a agradecer as pessoas que estão querendo ver esse projeto ser concluído, agradecer a você e todos os repórteres que pararam para querer me entrevistar, para falar sobre o projeto, agradecer a TV aqui que sempre abre as portas para estar aqui mostrando, divulgando, que é difícil conseguir encontrar tantas pessoas assim que acreditam no seu sonho, porque agora é um sonho, a gente está realizando, é um objetivo, mas começou como um sonho. É tão difícil encontrar pessoas que acreditam no seu sonho, então tem que ter essa gratidão e esse orgulho de ter conseguido chegar onde está e
esse sentimento também evolui para uma determinação de que tem que concluir, tem que entregar esse projeto para todas essas pessoas que deram um voto de confiança serem recompensadas para poder jogar o jogo completo, testar os personagens, desbloquear personagem, ver ali a história, jogar do começo ao fim e se divertir igual eu e todos nós se divertimos com aqueles jogos que a gente jogava na infância ou joga até hoje, né? Que gosta e curte, né? Com certeza, a gente está aqui na expectativa para ver quando o jogo enfim lançar. Tá todo mundo e eu estou ansioso e fico muito feliz por ver que você está conseguindo realizar esse sonho. Jadir, te agradeço muito por ter vindo aqui no Correio Petropolitano Debate mais uma vez e é isso. Muito obrigado de verdade por ter vindo aqui. Muito obrigado, Hugo. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo e fique à vontade para conhecer o nosso projeto. Se quiser encontrar nas redes sociais, é só procurar Jadir Vale, com 2 L's, tanto Instagram, Facebook, YouTube, vai ter lá os nossos perfis oficiais e vocês vão poder encontrar aí o link para baixar o jogo e ver mais informações sobre. Então, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo convite e eu espero aparecer aqui mais vezes, falar do jogo e principalmente, né, quando ele for lançado, né, para falar, ó, prometi e tá aqui, ó, promessa cumprida, tá aí com o jogo finalizado bonitinho aí. Sem dúvida isso vai acontecer, é só uma questão de tempo. Jadir, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. E agora a gente vai encerrar a entrevista e também a nossa edição do Correio Petropolitano Debate de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.